Marvel entrando, né? Exato. Vamos lá, vamos lá. Aí aqui a gente tem o primeiro... Tá, primeiras categorias, tá bom? Eu não sei se eu vi muito bem essas categorias, não sei se a gente pode excluir alguma aqui ou pode adicionar. Obra-prima, excelente, ótimo, bom, mais ou menos, ruim e lixo. Show. Show? Oh, boa, boa, boa. Vamos lá. E a gente tem aqui, ô Pedro, desde a da animação, não, do filme do Kirk Allen até o Batman vs Superman. Não tá na ordem necessariamente, mas tá mais ou menos na ordem aqui, tá bom? Então a gente começa aqui pelo filme. A gente vai aqui entrar num consenso, tá bom? Você vai falando, a gente vai vendo, a gente pode colocar cada filme, tá bom? O Superman do Kirk Allen, o que você acha que ele é, Pedro? Se ele é obra-prima, ele é excelente, ele é ótimo, ele é bom, mais ou menos, ruim, ou ele é um lixo completo? Eu acho ele ruim, cara. Eu vou ser bem sincero contigo, assim. Eu acho ele é bem fraco, cara. Cara, ele tem coisas assim interessantes, mas pensando nas. Porque assim, cada série tem 3 horas e meia no total. Então eu fiquei umas 7 horas da minha vida vendo esse Superman e eu não aguentava mais na metade da primeira série. Então. Tem duas séries, né? A primeira é mais ou menos ruim, a segunda é melhorzinha e tal. Aliás, olha, faz o seguinte: coloca no mais ou menos, é melhor. Porque pensando no que vem depois, mais ou menos porque assim, é aquilo, né, cara? Foi o primeiro Superman do cinema live action. Ele estabeleceu. Não é que ele estabeleceu. Tá, ele estabeleceu algumas coisas e tal, mas ele funcionava razoavelmente bem e tal. Kirk Allen é um bom Superman. Bota no mais ou menos, é melhor. Eu falei aqui que a gente ia entrar num consenso, mas é engraçado que esses primeiros eu não assisti, tá? Eu assisti só a série no seu canal assisti, mas os filmes eu não assisti. Mas uma coisa que eu achei engraçada desse filme do Kirk Allen é que quando o Superman ele vai voar, ele se transforma num desenho, cara. Então, tipo assim, é muito louco isso, porque o filme é live action e tem essa parada de desenho. Cara, que pra mim a parada mais engraçada assim, de ter visto todas as versões desde o início é que quando você assiste essas versões pré-Christopher Reeve e você chega no Christopher Reeve, você valoriza mais ainda o feito técnico da época dos caras terem feito o cara voar daquela maneira. Porque antes, cara, o cara virava desenho animado. Era o cara em pé deitado numa prancha e era isso, assim, sabe? Era o máximo que eles conseguiam chegar. E quando você chega no filme do Christopher Reeve, cara, é outro bagulho muito mais arrojado e tal, né? Exatamente. A gente vai continuar aqui. Só queria pedir pro pessoal deixar seu like, tá bom, pessoal? Deixe seu like aí, compartilhe esse vídeo. Tá sendo bem da hora essa live aqui. Inclusive, essa tier list que vai virar corte no canal, tá bom? Que eu vou lançar depois da... Uma coisa que vai ser engraçada aqui é que eu vou lançar depois do filme do James Gunn lançar. E aí o pessoal vai querer falar, e aí o filme do James Gunn? Mas enfim, depois a gente vê isso. Superman do George Reeves. O que você coloca? Eu coloco ele no bom. Pra mim é bom. Porque ele... Vamos lá, uma coisa que eu preciso deixar muito claro aqui. Eu acho... Essa parada do Superman botar um óculos e mudar o cabelo de lado, eu acho, e mudar a postura e a voz, eu acho isso uma parada fascinante do personagem. Porque meio que mescla com uma parada de fé, né? Tipo assim... primeiro é o cara conseguir vender para as pessoas que ele é duas pessoas diferentes, pela postura de um versus a postura do outro, mas também tem uma questão dessa crença do Superman, né? Tipo, as pessoas olham pro Superman e têm fé nele e não conseguem imaginar que, por que ele vai se disfarçar de ser humano normal, assim, sabe? Então, lida muito com essa parada, assim, da esperança que as pessoas têm do Superman ser aquele mito que não vai mentir para elas nunca, né? Então, dito isso, por que eu tô falando isso? Porque de todas as versões do Superman no cinema que tiveram até agora, a que mais desenvolveu de um jeito ridículo essa parada de separação foi essa do George Reeves. Porque o George Reeves, assim, ele não muda a voz, não muda a postura, continua tendo aquele mesmo senso de autoridade quando ele tá de Clark Kent e tal. Então, assim, chega um ponto que, assim, tem um momento nesse filme aí que ele tá lá fora, eles estão na porta de uma delegacia, de um hospital ali, aí o Clark Kent vira pra Lois e fala, espera aqui rapidinho que eu vou lá dentro ver como é que estão as coisas. Ele vai e volta de Superman, e a galera lá fora fica, caramba, Superman, que bom que você tá aqui. Tipo, caraca, tipo, meu Deus do céu, não é possível. Dito isso, o George Reeves, ele foi o primeiro grande Superman
de toda uma geração, né? Tipo, como eu falei, a geração do meu pai tem o George Reeves, assim, a memória até hoje e tal. E ele é um cara, eu acho isso interessante. Ele fisicamente, o George Reeves, ele parece um pouco o Superman dos quadrinhos mais antigos, assim, aquela cabeça bem grande, assim, com aquele olho bem fechado e tal. Ele lembra bastante o desenho, o traço, assim. E ele faz bem, assim, ele faz muito bem, ele vende essa ideia da autoridade do Superman e tal. E o filme é legal. Esse filme, Superman The Mole Man, é um filme interessante, assim, tipo, é um filme curtinho, rápido, ligeiro, mas ele te envolve bastante. É legal. Ó, eu excluí uma categoria aqui, tá? Excelente, porque eu acho que de ótimo já dá para ir para obra-prima, tá bom? Tá. Porque aí, para não ficar aqui também muita categoria, também para ter um pouco mais de dificuldade aqui da gente colocar os filmes. Eu ia até delimitar a obra-prima em dois, mas enfim, vamos continuar. Nem vai precisar. Steel. Esse Steel, inclusive, passava no SBT, né? Passava bastante no SBT. O que Ó, você acha? agora você pegou no flagra um erro da minha super maratona, né? Porque eu não falei desse filme lá no canal, né? Caraca, cara. Ah, você Fio, assistiu? cara. Cara, então, eu já vi muitas partes desse filme, não na televisão, mas no YouTube. Eu lembro de ter visto alguma coisa dele na TV, não associando com Superman, era um filme do Shaquille O'Neal, e é isso. E vi muitos trechos, assim, no YouTube e tal, mas eu tô ligado que ele é um filme bem complicado, né? Porque eles pegam. Então a gente pode pular ele, já que assim, pra gente não. A gente tem que assistir, né, pra opinar aqui. O que você acha? Caraca, Você se sente seguro de colocar ou prefere que vamos pro próximo? o Seal. Coloca ele no lixo, Dani. O que eu vi desse filme, o que eu vi desse filme foi quase o suficiente, assim, é muito, Perfeito. muito. Inclusive uma curiosidade, né? Esse filme, o diretor desse filme é o Kenneth Johnson, que é a grande mente por trás do seriado do Incrível Hulk, do Lou Ferrigno com o Bill Bixby, lá nos anos 70. Ele foi o cara que dirigiu o piloto, dirigiu vários episódios, escreveu um monte de coisa, várias coisas do conceito da série foram ele que fez. Mas ele também fez o filme do Aço do Shaquille. O Aço, explicando aqui, né? Tipo, quando o Superman morreu nos quadrinhos, anos 90, tiveram alguns heróis substitutos do Superman, e um deles foi esse Aço aí. Por alguma razão, na década de 90, resolveram fazer um filme dele com o Shaquille O'Neal interpretando esse Superman genérico aí. Beleza, beleza. Bom, até agora eu não assisti nenhum, tá? Então, assim, tá indo com o Pedro aqui, eu não tenho nem Tá como divergir confiando. das opiniões. Tô confiando no Pedro aqui. E o próximo, na verdade, série de TV, né, é Lois e Clark, né? Essa série aí que também passava no SBT. SBT tem uma parceria com a Warner, né? Por isso que eles passam bastante coisas, né, de Batman, Superman, então. Tinha, né? Tinha essa parceria antes. Então, Lois e Clark, o que você acha aí? Onde é que ele fica? Cara, eu vi muito, assim, tipo, quando eu era criança eu via no SBT, assim, passando também, tipo, não tenho memórias muito vívidas, eu vou confiar em lembranças de quase 20 anos atrás, tá? Eu vou. Cara, o Lois e Clark ele teve o seu peso, né? Teve a sua importância, assim, e tal. Cara, coloca no bom. Coloca no bom. Eu acho que dá pra. Porque, cara, é que assim, o conceito da série é muito maneiro, cara, se você parar pra pensar. Tipo, era uma série sobre um casalzinho, assim, não era uma série. Era uma série de super-herói, mas era uma série sobre a dinâmica de um casal, assim, e com o Superman. Dá pra botar no bom, assim. Ó, e eu vou falar para vocês uma coisa. O Papo no Ar também tá aqui, né? Falando que a série é boa e passava na Globo. E eu queria perguntar para vocês, na verdade, se é na frente ou atrás do Superman do George Reeves. Essa que é a parada. Ah, cara, porque eu acho que o do George Reeves foi muito importante, assim, né, cara, pra ajudar a estabelecer o Superman, mas. Difícil. Por enquanto eu deixava assim, mas aí o chat pode desempatar. Perfeito, perfeito. Ó, a Nath falou aqui, ó, não tinha rolê de direito autoral. Tem isso também, né? Na televisão, ela tava engateando naquela época, os caras passavam qualquer coisa. São super diferentes. É complicado, né? Na verdade, né? O que é melhor, né? Ou o que é mais Pois é. importante? Superman do George Reeves ou Lois e Clark? Porque assim, eu não assisti nenhum dos dois, assim, né? Mas eu acho que o do George Reeves ele, assim, como você falou, eu acho que ele é mais Superman do que Lois e Clark. Lois e Clark eu acho que era mais, assim,
a série do casal, e o George Reeves era mais o Superman em si, né? Enfim. Inclusive, a série Lois e Clark, ela teve a sua importância também, porque a dinâmica do... Quando o Clark e a Lois se casaram na série, isso adiantou para eles se casarem também nos quadrinhos, né? Tipo, o casamento do Superman com a Lois Lane foi um baita fenômeno midiático que teve na veio por causa da televisão e se estendeu pros quadrinhos por causa da série também, né? Inclusive, eu até gostaria só de fazer uma pontuação aqui. A Nath, beijo, Nath, amigaça minha, ela fez uma pergunta que eu acho que é boa pra gente deixar daqui a pouquinho de eu responder. Perfeito. Na hora quando a gente terminar tudo, a gente vai falar do Superman de James Gunn, que vai dizer o que a gente espera desse filme, e a gente bota essa pergunta aí. Beleza? Vamos lá. Supergirl. Inclusive, pulei esse filme sem querer. Eu ia assistir, mas acabei pulando. O que você acha? Lixo. Esse daí é muito ruim, cara. Eu já assisti esse filme já. Eu assisti esse filme... Tá, eu vou ter que dar um desconto. Eu assisti esse filme em 2013. Na época do Homem de Aço. Mas eu assisti. É muito ruim. A minha memória... Olha só, assim... O Superman 4, na minha memória, era uma das piores coisas já feitas, e eu revi agora para fazer a Super Maratona, e eu achei o filme ruim, mas não odiei tanto quanto eu lembrava. Pode ser que Supergirl, quando eu revir, passe por um revisionismo? Pode ser, mas... Inclusive, eu já vou anunciar aqui, ano que vem, quando sair o filme da Supergirl do James Gunn, novo aí, eu vou aproveitar e fazer lá no canal um vídeo sobre esse filme da Supergirl antigo também, para aproveitar o hype. Eu só colocaria, por via das dúvidas, eu colocaria o Supergirl na frente do Aço, talvez. Perfeito. Vou só falar uma coisa aqui. Tá certo que é Superman e tal, mas como é Supergirl? É porque aqui eu peguei essa lista, já estava pré-estabelecido. Mas eu não colocaria Supergirl com Superman, sabe? Eu acho que cada um tem o seu papel ali. Superman é Superman, Supergirl é Supergirl, né? Então o que você falou foi muito bom. Eu acho que quando tiver o filme da Supergirl, a gente fala do filme da Supergirl, né? Obviamente. Mas, fica parecendo que a personagem é só um sub-item do Superman e tal, e se eles não querem tratar ela assim, que a gente também não trate, né? Mas a questão é que, cara, esse filme da Supergirl, inclusive, ele é canônico, tá? Dentro do universo dos filmes do Christopher Reeve. Porque ele foi... Os filmes do Christopher Reeve foram feitos... Os 3 primeiros foram pelo Alexander e Ilya Salkind, né? Os produtores fizeram ali os 3 primeiros filmes. E o filme da Supergirl foi uma tentativa de testar a força da franquia com outro personagem e tal. Ia ter uma participação do Christopher Reeve, mas ele não quis de última hora, provavelmente porque ele se ligou que não ia para um caminho muito bom. Mas para você ver, tanto ele é canônico que o Mark McClure, que faz o Jimmy Olsen nos filmes do Christopher Reeve, aparece no filme da Supergirl fazendo o Jimmy Olsen, ele é um personagem no filme também. E tanto é que quando teve o filme do Flash, agora, uns 2 anos aí, no final do filme tem aquela cena horrível que aparece o Christopher Reeve de CGI bizarro, e você lembra, vem voando junto com ele a Helen Slater também, a atriz que faz a Supergirl nesse filme. Por isso, porque eles são o mesmo universo aí. E eu acho legal também ter uma personagem, uma super heroína, sabe, nos anos 80, né? É legal isso pra caramba, né? Bacana. Tem seu valor, né? Mas enfim, como você falou, lixo, vamos lá. E esse filme aí, ele foi o estopim para os Salkinds venderem os direitos do Superman pro Menahem Golan e Yoram Globus, que foram os caras que fizeram o Superman 4. Porque o Superman 4 não são os mesmos produtores dos 3 primeiros, né? Perfeito. Mas é isso. Loucura. E aí agora a gente já começa a chegar aqui. Vou falar para você. Eu não sou da época de Smallville. Assim, eu era da época de Smallville, mas eu não assisti Smallville. Você é da época de Smallville, eu sei. Mas eu não assisti Smallville, assim, tipo. Mas eu sei que essa série é engraçada porque ela é uma série. Acho que talvez é uma série do público jovem, né? Porque muita jovem até hoje lembra dessa série. Pô, uma vez eu conheci uma menina, quando eu era da igreja ainda, ela tinha uns 13 anos, 12 anos, e ela falava, nossa, eu adorava essa série, Smallville era, sabe, ela gostava nível, assim, High School Music, sabe, tipo isso, ela olhava pra Smallville dessa forma. Então tem seu valor, né? Cara, eu acho que Smallville manteve a imagem do Superman aí. Aí, tá vendo? A galera gosta de Smallville, assim.
Cara, eu vou ser bem sincero contigo, assim, eu tenho uma relação com o Smallville meio... Quando eu era mais novo, eu não curtia... Eu tinha preconceito com o Smallville, pra ser bem sincero contigo, assim. Da mesma maneira como essas séries da CW, Arrow, essas outras aí não me pegam assim, cara, o Smallville... Agora, assim, pela minha memória, a minha memória de Smallville não é boa. Mas existem coisas isoladas em Smallville que eu lembro que... Vamos lá, Smallville teve a última participação do Christopher Reeve, né? Pois trouxeram o Christopher Reeve para participar da série, uma participação muito bonita, inclusive. Assim, ele já, se eu não me engano, o Christopher Reeve morreu poucos meses depois dele participar do Smallville, muito pouco tempo depois. Assim, já estava no fim da vida mesmo e tal. Uma participação muito bonita. E dizem, todo mundo vira e fala que o melhor Lex Luthor é o do Smallville. Eu confio na opinião da galera, então eu vou. Todo mundo sempre fala que o Lex Luthor do Smallville era muito bom e tal. Eu acho que o Lex Luthor... A gente já tem o Superman definitivo, que é o Christopher Reeve. O Lex Luthor definitivo, eu gosto muito do Gene Hackman, do Kevin Spacey, mas eu sinto que o Lex Luthor ainda é um personagem que o definitivo ainda vai chegar, sabe? Então, eu posso confiar na opinião da galera, assim. Fazer o seguinte... a gente coloca no mais ou menos ou no bom? Ah, eu acho que é bom, é bom. Não tem Tá, como ser que não. tá. Coloca aí atrás do Lois e Clark. Acho que tá numa posição que, assim, eu não vou me sentir que eu tô me traindo, mas também me traindo a mim mesmo fazendo isso, mas também acho que o chat vai ficar de boas. É porque, pô, tem a música, assim, é legal porque tem até a música de abertura, que ela não é a Não. música de abertura do John Williams. Eles conseguiram trazer uma nova música, que é o Somebody Say. Pô, Nem eu que assisti. não. Mas tu me fala que não. Aí é um motivo pra puxar pra baixo. Essa música aí é muito chata, cara. Você não gosta? Sério mesmo? De novo, assim, mais uma vez, é coisa de memória de adolescente. Quando eu era pré-adolescente, eu tinha ranço. Mas pode ser que... Eu acho que você pegou o ranço da época. Eu não cheguei a pegar. Eu tenho que rever. Eu lembro com carinho. O Papo Noir disse que é bom até a terceira temporada. Eu acho muito louco porque tem tudo nessa série dos Smallville. Tem até o Apocalipse nessa série. Tem o Tem o Apocalipse nessa. Apocalipse, ele luta com o Apocalipse. É muito louco. Ele nem é o Superman ainda. Ele luta com o Apocalipse, luta com até o Brainiac, se eu não me engano, tá? Desculpa aí, pessoal, se eu não tô falando besteira. Se eu não me engano, é tipo isso. O Brainiac é aquele personagem. O Brainiac é aquele personagem que todo mundo sempre fala que renderia um baita filme, né? Qual o melhor vilão do Superman pro cinema sem ser o Lex Luthor? Todo mundo sempre fala Brainiac, e até hoje Brainiac nunca rolou no cinema, né, cara? Loucura, né? Loucura. Ó, e aí nós temos Supergirl, que é uma série que eu assisti, cara. Que loucura, velho. Ó, Então, o Papo Noir falou que tem o Brainiac, sim. Quem faz é o cara da Buffy. Cara, que loucura, né? Tem o Brainiac nessa série. Olha a doideira que é o Smallville. Tem o Brainiac. cara, Ó, você fala Buffy, tá me dando uma nostalgiazinha de TV dos anos 2000, cara. Pô, Buffy, anos 2000, Superman, né, cara? né? TV do ano 2000 total, né? Superman. Pô, Porra, eu vou maratonar Smallville depois. É porque, se você parar pra pensar, a premissa do Smallville é muito maneira, né, cara? Os anos de formação do Clark Kent. É o que o filme do Zack Snyder tenta ser pela primeira metade e não consegue, né? Tipo, os anos de formação do Superman antes de ser o Superman. Mas a gente chega nisso depois. Mas a gente tava falando do Supergirl. Fale de Supergirl a série, por favor. Ó, eu assisti Supergirl. Não sei se você assistiu, eu assisti porque agora sim, eu sou da geração das séries da CW, porque eu fui logo quando eu comecei a ter internet em casa, acho que foi em 2013 por aí, né? E aí, pô, eu gostava muito, assim, né? Eu não tinha muita bagagem assim, de série, porque eu tive Breaking Bad, Game of Thrones, sabia nem o que era isso. E, pô, eu vi lá uma série do The Flash, eu gostava muito, e tinha do Supergirl, eu gostava muito também. Mas aí depois eu comecei a perceber que não era tão bom assim, né? Que era meio ruim. A série da Supergirl era ruim? Era, né, cara? Acho que tem coisas boas. Isso que é louco de série, né? Que não tem como você falar da obra inteira, assim, porque tem partes ali que você, pô, é da hora, parecia uma. Sabe o que parecia? Parecia uma Diabo Veste Prada
Superman, sabe? Era muito louco isso. Olha, assim, eu nunca vi essa série e a próxima, que é Superman Lois. Essa daí eu vou confiar no seu taco, tá? Porque eu não tenho esse repertório tanto da televisão, não. Eu tô vendo que o pessoal aqui parece que gostava de Supergirl, mas sabia. Aquela coisa, né? Gostar, mas sabendo no fundo que não era lá essas coisas. Vocês acham que colocar no mais ou menos é bom? Tá tranquilo? Eu acho que mais ou menos, velho. Eu acho Tá. que a... eles quase conseguiram ali, sabe? Fazer uma coisa da hora. Mas não é nem a questão do baixo orçamento, porque a gente lembra que os filmes do Christopher Reeve, hoje em dia os efeitos são estranhos, né? Uma pessoa assim que está assistindo hoje em dia, mas para a época eram incríveis, sabe? Então, assim, dá para fazer uma história do Superman, mesmo com um orçamento mais baixo, apesar que naquela época o orçamento devia ser astronômico, né? Eu tô dizendo assim, dá para te fazer, não é questão do problema ser o orçamento, isso que eu quero dizer, sabe? Questão de você fazer uma boa história com o espírito ali do Superman. E acho que eu via mais eles tentando puxar para um lado jovem, assim, tipo, olha como essa menina, ela é tipo assim, descolada, sabe? Tipo, eles tentaram. Acho que a série não tem tanta vibe de Superman, pelo menos que eu lembro. Aham, entendi. Aí a Nath que falou que ela gostava porque era uma super-heroína mulher, e tem isso, né? Muita gente começou a assistir porque exatamente a super-heroína mulher, e tem também romance LGBTQI também bastante nessa série. Então, assim, é uma série que se permitiu bastante ser várias coisas, né? Eu não sei qual temporada acabou, acho que eu devo ter assistido a primeira, mas É, eu, enfim. eu, acho eu acho que essa parada da super-heroína mulher é uma parada interessante, não só pela questão de representação e tal, mas até para você expandir os públicos, né, os interesses, você pegar uma nova fatia de público, assim, tipo, de você gerar uma identificação em uma parcela maior até, né? Público feminino e tal. Maneiro. Eu nunca assisti, eu não Agora, posso julgar. a gente tem um problema aqui, porque eu não assisti Superman, Lois e Clark. Superman e Lois. Tá. Superman e Lois. Mas eu sei que muita gente ama isso aqui como se fosse a melhor coisa já feita, e tem gente que coloca até em obra-prima aqui. Eu tô ligado nisso, sabe? E As pessoas sempre falam que o ator que faz o Superman nessa série é o melhor depois do Christopher Reeve, mas bom, não sei. eu também não acho, sabe? Tipo, eu vejo assim, não me dá vontade muito de assistir. Eu acho que é muita empolgação, muita carência, sabe? É tipo assim, Ah, não tem. é. Eu não posso julgar porque eu nunca vi, então. É complicado, é complicado. O que vocês acham aí, chat? A gente vai pular isso aqui por enquanto. Faz o E seguinte, você. bota o chat pra responder e a gente segue e depois volta pra ele. Eu tô achando que ele vai parar no bom, mas vamos ver. Lois e Clark, pessoal. Respondam aí. Onde vocês colocam aí a categoria? É Vamos lá. Superman Lois, né? Superman Lois. Desculpa, pessoal. Como é que é o nome do ator, cara, que faz. Como é que é o nome do ator que faz o Superman nessa É o série? Tyler alguma coisa. Tyler. Esqueci. Então, É o todo Tyler, mundo fala que ele. Oi? Tyler alguma coisa o nome dele. Aham. Todo mundo fala que ele é bom, cara. Tá. Essa série também é meio louca, que tem também tem um Apocalipse nessa série também. É loucura. Tem um Mas é o bizarro. seguinte, ó, eu ia sugerir da gente fazer uma coisa, porque eu tô vendo que agora eu vi que surgiu mais uma. Vai ser difícil. Olha só, eu ia sugerir da gente fazer uma coisa aqui. Ou a gente colocava no melhor do mais ou menos, ou a gente colocava no pior do bom. Bota no pior do bom. Pior do bom. Tá, ok. Eu vou confiar no Ok. público, velho. Vou confiar no gosto do público, tá bom? Nunca Tá. vi, mas assim, também nunca vi ninguém falando mal, né? Tipo o Silvio Santos falando. Eu nunca vi, mas minha filha falou que é ótimo. Aí agora aqui a gente entra nos filmes do Uma Christopher safra de Reeve. ouro. O que você acha aí do Superman, ou filme? Cara, pra mim é obra-prima, óbvio. Pra mim não tem nem o que discutir nesse ponto. É obra-prima. Para mim, ele é o filme de super-herói da mesma maneira como o Superman definiu a figura do super-herói no geral. Esse filme definiu a cara dos filmes de super-herói, assim, até hoje, cara. Esse filme tem quase 50 anos e você vê esse filme em
algum aspecto desse filme em tudo quanto é produção até hoje e tal, mas eu acho que, cara, assim, é foda, porque eu fiz um vídeo de 40 minutos sobre esse filme porque que eu acho ele maravilhoso e tal. Eu acho que, qual que é o lance desse filme? O Superman, é difícil, cara, você levar a sério o super-herói. Muito difícil você pegar aquela figura com aquela roupa de circo, que é aquela fantasia toda e botar no cinema e fazer funcionar, as pessoas gostarem, ou pelo menos levarem a sério. Daí que vem o Batman do Nolan, que nega a fantasia, e o Deadpool, que se assume desde o início como ridículo e nem tenta se levar a sério. O Superman, cara, ele teve um grande desafio, que é o seguinte: ele não foi pensado, isso que é mais louco, ele não foi pensado dentro de uma mentalidade de filme de super-herói. Hoje em dia, quando você vai fazer um filme novo do Superman, você já tem aí 40, 50 anos de história, de desdobramentos de todo um subgênero de filmes de super-heróis, com ações e reações e repercussões e coisas que funcionaram, coisas que não funcionaram, para esse filme ser mais um dentro de um filão. Claro que o filme pode se destacar, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que ele faz parte de uma safra. O Superman de 78, cara, beleza, você teve o longa-metragem do Batman do Adam West nos anos 60, você teve as séries para cinema do Superman, do Batman e tal, mas, cara, esse filme, eles chegaram e falaram: nós vamos fazer um filme do Superman. A gente vai. As produções anteriores, que ou eram muito camp ou eram produções B, esse filme aqui, ele olhou e falou: cara, vamos fazer um puta blockbuster mesmo, um filme sério, se levando a sério, sabe, para fazer um negócio maneiro mesmo, um blockbuster pique Tubarão, pique Star Wars, centrado no personagem Superman. E eles tinham esse baita desafio aí e tal. E eu acho, cara, que o que fez esse filme funcionar. Eu tenho uma comparação que eu até queria saber se pra você faz sentido. Eu acho que esse filme do Superman fez, pelos super-heróis, mais ou menos o que o Senhor dos Anéis do Peter Jackson fez pelos filmes de fantasia, de alta fantasia. Que é você pegar uma parada, no caso do Senhor dos Anéis, você pegar hobbits, magos, anões, orcs, etc., e fazer um filme que consegue, que leva aquilo tudo a sério, faz o espectador que tá sendo introduzido naquilo ali levar aquilo a sério. Foram 3 filmes de prestígio imensos, sabe? Tanto em premiações quanto bilheteria, sabe? São filmes respeitados. Eu acho que o Superman de 78 fez isso, sabe? Pegar a figura do super-herói, tipo, cara, o cara de colã azul, cueca por cima da calça, botinha, capinha e tal, que fala que não mente nunca, que salva gatinho de árvore e tal. E ele fez um filme que levou aquele personagem a sério, sabe? E o que eu mais gosto desse filme é que ele é um filme que abraça todo esse aspecto inocente do super-herói, sabe? Essa coisa lúdica, né? Pô, o filme termina com o Superman olhando pra tela e dando um sorrisão pra gente, olhando pra câmera e sorrindo pra gente. Tipo, sabe? Você faz parte disso aqui e tal, sabe? E ele é um filme que tem toda aquela magia, uma magia que hoje em dia não existe mais nos filmes de super-heróis, sabe? Ele é um filme que tem um encantamento muito forte, assim. E e eu acho que muito disso deu certo por um fator muito específico. O Richard Donner, o diretor desse filme, que tinha acabado de vir da Profecia, inclusive uma parada que se repete assim nesses filmes, né? O Sam Raimi também é um cara vindo do terror, o James Wan do Aquaman também vindo do terror. Você vê que quando você pega um diretor de terror para fazer filme de super-herói, não é raro que saia alguma coisa boa, né? Porque o Richard Donner tinha feito a Profecia, baita filme de terror e tal. O Richard Donner, ele colocou, isso tem nos extras do DVD e tal, ele mandou colocar no escritório dele uma faixa imensa um desenho imenso do Superman voando e carregando uma faixa escrito verossimilhança. O que isso significa? Não é que o Superman seja realista, de acordo com o nosso mundo aqui. Ele respeita as regras do próprio universo que ele constrói. Ele te apresenta um universo de fantasia, mas ele leva aquilo a sério, ele respeita aquilo ali, e por conseguinte você acaba respeitando também, sabe? Eu acho que muito disso tá na própria performance do Christopher Reeve, sabe? Ele vestia aquela roupa de super-herói e tal, que era uma roupa, pô, cara, é uma roupa gritante, né, cara? Mas ele encarnava aquilo ali com tanta seriedade, com tanta autoridade,
que você comprava a ideia de que ele estava vestido. O Christopher Reeve foi fundamental para fazer você acreditar que ele estava voando. Pela maneira como ele voava, pela maneira como ele se movimentava, a aerodinâmica toda, a seriedade dele ao voar, ele fazia você acreditar. E tem toda aquela coisa que todo mundo fala, né, sobre a separação Clark Kent e Superman, que é um negócio sobrenatural nesse filme, um negócio impressionante, assim, tipo, eu acho que o Christopher Reeve, ele só não foi indicado a prêmios, aos principais prêmios da indústria pela atuação dele nesse filme por causa do preconceito por ser um super-herói, sabe? Mas se você olhar, cara, cara, é uma performance de ouro, assim, que ele faz. É um negócio impressionante, de cair o queixo. Então, realmente é um filme... Para mim, é o melhor filme de super-herói já feito até hoje, empatado. É difícil, assim, porque eu acho que o Homem-Aranha 2 do Sam Raimi, ele é tão bom quanto, mas o peso do Superman, cara, ele não tem como tirar. Então, assim, se você fosse fazer uma. Se isso aqui fosse uma tier list de filmes de super-heróis, o Superman tava nessa mesma posição pra mim. É um filme mágico, assim. Eu já vi esse filme 3 vezes no cinema. A primeira delas foi num cinema pequeno, Cinejoia, aqui do Rio de Janeiro, em 2017. Foi uma projeção de DVD. Mas aí, em 2018, o filme completou 40 anos e o Cinemark, numa parceria com a Omelete, com a Comic Con Experience e tal, fez uma reexibição do filme remasterizado em 4K. E foi talvez a sessão de cinema mais emocionante da minha vida, assim, porque era uma sessão lotada de gente que já tinha visto esse filme milhões de vezes e pessoas que claramente estavam vendo pela primeira vez. E todo mundo aplaudia, chorava, ria junto, sabe? Foi uma sessão mágica, assim. Realmente esse filme para mim é top do top para mim. Maravilhoso, maravilhoso seu relato. Pedro, temos aqui alguns comentários aqui, ó. Eu queria até frisar aqui um comentário do Papo Noir, que ele falou que o Superman é escrito por Mário Puzo, que fez lá o Poderoso Chefão, tudinho. E aqui Isso daí fez parte da estratégia do Saul Kynes para trazer credibilidade pro filme, porque eles pensaram, tá, pra gente fazer esse filme aqui funcionar, a gente tem que chamar a galera de peso. Então eles foram pro Marlon Brando para fazer o Jor-El, pro Gene Hackman para fazer o Lex Luthor, e aí pro roteiro eles chamaram o Mário Puzo, que é o cara do livro do Poderoso Chefão e tal. Tá certo que o roteiro dele não é o roteiro que chegou na versão final, né? Porque ele fez um roteiro mais puxado para uma parada mais camp, fez um roteiro muito grande, aí tiveram vários tratamentos depois e tal, mas o nome dele tá lá, assim, tipo, ele tem a sua contribuição na história do Superman, sim. Ó, aí o Luca Leal aqui, ó. Boa noite, Jones e Pedro. Aí, Luca, Beijo, beleza? Luca. Feliz com a sua presença aqui. Ele tá falando aqui que tá voltando pro Rio e vai assistir Superman na cabine, tudinho. E a Nath falou que o Homem-Aranha só existe por causa desse filme. Pedro, vou te revelar uma coisa. A primeira vez que eu vi esse filme na minha vida inteira foi semana passada. Nunca tinha assistido? Eu nunca tinha visto, porque assim, meu pai, ele é um grande fã desse filme, assim, né? Na verdade, ele é mais fã do 2 do que do primeiro, né? Mas, assim, a coisa que eu mais, assim, me interessei nesse filme é justamente isso, é como, assim, tem um plano, cara, nesse filme que é muito, muito, muito bom. Eu assisti a versão estendida de 3 horas, não sei se você já viu essa. Nossa. Você já viu essa versão, não, já? Essa versão eu nunca sei. Não, eu sei qual é essa versão, mas eu só vi a de cinema e a versão de 2 horas e meia, que é a que tá na HBO Max. Agora, essa versão de 3 horas que foi pra televisão, nunca cheguei a assistir, não. Eu sei qual é. Essa versão, não sei se tem essa na original, tá? Mas tem uma cena do Clark que ele vai. Ele tá indo embora de casa, né? E aí a Marta Kent tá olhando ele da cozinha. Cara, essa cena para mim, assim, é inacreditável de bom, assim, sabe? É tipo assim, é um cinema ali que eu acho que passa, sabe? A barreira de um filme de herói e entra ali numa parada mais assim, Akira Kurosawa, sabe? É o mais perto que o cinema de herói chegou de Akira Kurosawa, chegou mais perto de Godard, sabe? Inacreditável, cara. Inacreditável. Muito bom, muito bom.
Eu acho que, cara, essa parte aí de Smallville, pra mim, ela me lembra muito John Ford, Howard Hawks, sabe? Esses cineastas mais assim. Cara, e ao mesmo tempo que o início do filme tem muito de 2001, e uma parada que eu acho engraçada, né, cara? Porque assim, eu tô falando assim sobre o peso de você trazer nomes de credibilidade pra fazer esse filme funcionar e as pessoas levarem a sério. O diretor de fotografia desse filme do Superman é o diretor de fotografia do 2001, do Kubrick, sabe? Louco. Inclusive é o último filme dele, né? O filme, o Superman já começa assim, dedicado a Geoffrey Unsworth, que foi o último filme que ele fez. Ele faleceu pouco antes do filme ser finalizado, né? Ah, cara, é sensacional. E Sensacional. falaram aí da trilha sonora, cara. A trilha sonora desse filme é a melhor trilha de super-herói que existe. Assim, é uma obviedade? Mas às vezes o senso comum tá certo. É a melhor trilha de super-herói que tem, cara. E o que me encanta não é nem só o tema, cara. É que o John Williams cria vários temas. Cara, pra mim, Superman tem um dos melhores temas românticos da história do cinema. Sabe? Tipo, a música Ah, tema do. putz, Porra, aquilo é de incrível. arrepiar, cara. É legal. E eu acho legal o voo do Superman e da Lois. Aquilo ali é sensacional. Eu vou te falar mais. Eu assistindo essa série de filmes do Christopher Reeve, eu percebi que o Sam Raimi ele é um apaixonado os É. filmes do Christopher Reeve. Porque tem muita referência, ele pega muita Muito. coisa mesmo. Essa cena O... do voo dele é justamente a cena da Mary Jane, quando ele salva ela lá no, Sim. primeiro e vai levando ela lá do Duende, né? É a Aham. cena do Superman ali, É, completamente. a Nath falou aqui nos comentários, né, que o Homem-Aranha só existe por causa desse filme. Totalmente. O primeiro Homem-Aranha, cara, ele tem muito do Superman do Richard Donner ali. Tipo, a estrutura toda de como ele vai construir a origem, pausadamente, a lição de moral, o aprendizado da figura paterna, e aí o primeiro salvamento, o voo romântico. Tipo, até a cena do Peter Parker abrindo a camisa com a aranha no peito tem igual lá no filme de 78 do Clark Kent abrindo a camisa, sabe? E o Homem-Aranha 2 tem o Homem-Aranha perdendo os poderes, que nem no Superman E 2. tem O o Superman. Homem-Aranha. O Homem-Aranha 3 tem o Homem-Aranha malvado, assim como no Superman 3 tinha o Superman malvado. O Homem-Aranha 4 a gente não sabe, né? Sabe-se lá o que ia ser, mas Mas se for baseado. tem uma referência no Superman 4, que é a hora que cai a capa dele, e aí aí levam no jornal, né, no Planeta Diário. É a mesma coisa quando o Homem-Aranha deixa o uniforme dele e levam lá no Clarim Diário. Cara, é idêntico, assim. E assim, não que o Sam Raimi é diferente, tá? O Sam Raimi não é que ele tá copiando, ele tá homenageando e fazendo uma coisa única ali, muito original, sabe? É da hora demais isso. É uma rima muito foda. Foi o que eu falei, assim, tipo, o primeiro Superman, ele foi concebido num cenário que não tinha esse filão de filme de super-herói. O Homem-Aranha já estava ali construindo, assim, a coisa, e ele é um filme que reconhece que ele pertence a uma trajetória toda, né? E ele usa maravilhosamente bem. Perfeito. Ó, a gente se estendeu aqui porque esse filme merecia, tá bom? Merecia muito a gente falar bastante dele. Ó, e o Gabriel aqui lembrou, a própria Tia May cita o Homem-Aranha do Superman no Homem-Aranha, realmente. Ela fala lá, né? Ó, Você gosta. você pensa que você é quem? O Super-Homem? É muito da hora, muito da hora mesmo. Você sabe que eu lembro muito dessa frase, essa frase tinha no trailer do Homem-Aranha 1. O trailer terminava com: você acha que é o Super-Homem? Aí ele só olha com aquela carinha, e aí, enfim, é uma cena dele como Homem-Aranha. Então, Loucura. é, Eu não vi esses trailers do Homem-Aranha. Homem-Aranha de 2002 foi o primeiro filme que eu vi no cinema, pra te ter uma ideia. Assim, eu era criança, maneiro. 4 anos de idade, e eu assisti o filme do Homem-Aranha no cinema. Muito da hora esse filme. Eu Maneiro. sou muito. Eu Ó, também. Superman 2, e aí? Superman 2, ele entra aqui na obra-prima também, junto Não, com. não. Você acha que não? Cara, eu vou te falar, eu gosto. Então, eu tenho um carinho afetivo até por esse filme, sabia? Porque eu vou te falar, quando eu descobri o Superman, eu acho que o primeiro filme do Superman que eu vi inteiro foi o Superman 2, sabia? Foi 2006, na época do Superman Returns. A TNT, o canal de TV, tava fazendo uma maratoninha de Superman aí. E aí meu pai pegou na TV a cabo e me chamou, tá passando Superman. Aí tava no final do primeiro filme. Eu peguei aquela parte do terremoto e quando eu vi ele girando a Terra ao contrário, eu achei
pirei, assim, achei maravilhoso e tal. Pra criança, isso tem um apego, isso mexe mais ainda e tal. E aí eu fiquei pra ver o Superman 2 inteiro e eu adorei o Superman 2 também, né, quando eu era criança. Revendo hoje, a gente tem que falar, né? Tipo, perguntaram aqui se é a versão do cinema ou a versão do Donner. Eu vou ser bem sincero com você, assim, eu conheço as duas versões, já vi as duas e tal, mas eu acho as duas versões no mesmo nível, sabia, cara? Eu acho que tem coisas que eu prefiro na versão de cinema e tem coisas que eu prefiro na versão do Donner. Tipo, o final. O início e o final são melhores na versão de cinema, mas o desenvolvimento eu prefiro a versão do Donner. Explicando aqui, acho que vale explicar, é uma boa, né? Pode, vamos lá. O Mário Existem duas Puzo, versões, né? Existem duas versões, né? Superman do Donner e Superman do Lester, né? cara, quando o Mário Puzo escreveu o roteiro do Superman 1, ele escreveu um negócio tão desgraçadamente gigante que eles tiveram que dividir em dois filmes. E aí, o Richard Donner dirigiu o primeiro filme e tal, e dirigiu 75% do segundo. É, E aí, mas eles não finalizaram o Superman 2 porque eles esperaram o primeiro filme sair. Se o primeiro filme fosse um fracasso, eles nem iam se dar o trabalho de finalizar o segundo. O primeiro filme saiu, foi um sucesso estrondoso, e aí foram finalizar o segundo. Mas aí, o Richard Donner estava tendo vários conflitos com os produtores, mais especificamente com o Pierre Spengler. Os produtores estavam dizendo que o Richard Donner estourava orçamento o tempo todo, e, ao mesmo tempo, o Donner também não estava tendo uma relação boa com o Pierre Spengler. Então, o que eles fizeram? Eles demitiram o Richard Donner faltando 25% do filme para acabar. E aí eles chamaram o Richard Lester, que é o diretor dos Reis do Ye, 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 o Hard Day's Night, filmaço dos Beatles, e para dirigir o que estava faltando. Só que aí vem a questão dos créditos. O sindicato dos diretores de Hollywood proibia o Richard Lester de assumir os créditos porque eles definiam que só podia ser acreditado pelo trabalho de direção se ele tivesse dirigido pelo menos 40% do filme. Então eles foram lá, regravaram um monte de cenas do Superman 2 para poder dar o crédito de diretor para o Richard Lester. E aí, resultado disso, saiu no cinema a versão do Superman 2 dirigida pelo Richard Lester, que tem 60% de material do Donner e 40% do Lester. E aí, anos depois, em 2006, na época do Superman Returns, a Warner, até para ajudar a promover o filme, chamou o Richard Donner para finalizar a versão dele do Superman 2, e ele reutilizou até cenas de testes dos atores, cenas que nem foram, não foram cenas gravadas como cenas, mas sim testes de elenco, para poder usar na versão dele, e tem vários efeitos ali que estão incompletos e tal, e aí para finalizar a versão dele que foi lançada em DVD. Então existem duas versões de Superman 2, mais ou menos como foi o caso da Liga da Justiça do Joss Whedon versus a versão do Zack Snyder. Pois bem, eu acho Perfeito. que a versão do. Oi? Pode ir. A versão do Lester, o início dela, com o Superman indo para Paris, eu acho muito maneiro. O final do filme, eu acho muito ruim. Ele desfaz todo o drama dele com a Lois Lane, dando um beijo do esquecimento dela e, enfim, volta a estaca zero. Mas a versão do Donner tem um final que é pior ainda, que é ele gira a Terra ao contrário de novo e desfaz o filme inteiro. Ah, isso, eu vi isso, é muito ruim isso. Porque, Ele. novo, né? Oi? Eu não gosto muito dessa. Assim, eu vou Não, te é muito falar, bom. eu ia até usar essa. Antes da gente ir pro Superman 3, ia falar disso, né? Que as pessoas falam, não, o Superman, eu não gosto do Superman porque ele é escoteiro, pô, mas no 1 é muito da hora como é que ele faz. Ele volta, ele toma uma atitude ali É. egoísta, né? Pois Pra é. salvar. E aí é bacana a voz do Marlon Brando falando, é proibido, é proibido. Então, assim, é uma cena muito legal do primeiro filme. Só que Mas, aí, se você faz de novo no 2, é tipo assim, falta criatividade. assim, é que você sabe que esse final do Superman girando a Terra ao contrário, ele ia ser o final do 2 originalmente. Hum. Porque o 1 e o 2 tinham sido pensados para ser uma produção back-to-back, né? Tipo como hoje é o Matrix 2 e 3, Piratas do Caribe 2 e 3 e tal. E aí o final do Superman girando a Terra ao contrário ia ser o final do 2. Só que aí resolveram puxar para ser o final do 1. Cara, só que quando você usa de novo. No Superman 2, primeiro,
fica parecendo que qualquer coisa que ele venha enfrentar é só ele girar a Terra ao contrário de novo que resolveu. Não tem mais conflito. E além disso, o final da versão do Richard Donner, com ele girando a Terra ao contrário de novo, desfaz o filme inteiro. Porque ele volta até o início do filme, até antes dos vilões chegarem. Então, assim, você meio que desfez o filme todo, sabe? O final da versão de cinema, do Beijo do Esquecimento, eu acho ruim. Mas pelo menos, ele só desfaz o arco da Lois Lane. Ele não desfaz tudo, sacou? Então, dito isso, eu tô aqui falando, fica parecendo que o filme não é bom. O filme, eu gosto muito do filme, assim, é um filme que, de novo, ele tem todo esse charme, assim, bota no ótimo, pra mim é ótimo. Ah, perfeito. Não, porque assim, cara, ele é um filme muito divertido, sabe? Recentemente eu assisti primeiro a versão do. Agora, pra fazer os vídeos, eu assisti a versão do Donner e logo em seguida eu fui rever a versão do Lester, que eu não vi há mais de 10 anos, mas eu ia ver só o inicinho dela. E acabou que eu fui vendo. Quando fui ver, eu tinha terminado o filme, porque o filme me envolveu de novo. Então, isso é sinal de que alguma coisa no filme funciona, né? Cara, e toda essa mística, assim, essa coisa meio inocente, bem-humorada do universo do Donner, que continua pelo Lester, cara, me conquista pra caramba. E o Superman 2, ele tem uma coisa, assim, além do carisma do Christopher Reeve e da Margot Kidder, que faz a Lois Lane, cara, o Superman 2, ele foi a primeira vez que a gente viu o Superman sair no braço com figuras que eram tão poderosas quanto ele, sabe? E eu acho que isso tem todo um prazer à parte, sabe? Ele se beneficia muito do fato de que a origem do Superman já foi contada no primeiro, então ele não precisa perder tempo com isso de novo. E, enfim, é um filme muito divertido, assim. Eu acho o Superman 2 um filme muito legal. Então, pra mim, Bom, bota no ótimo mesmo, é digno. perfeito. É um filme total responsabilidade, né? E outra coisa também, tem gente que não gosta da cena final lá, que ele bate no cara lá, que bateu nele no filme, quando ele tava sem poderes. Eu vou te falar que eu gosto dessa cena, cara, porque é de novo, entendeu? É o personagem saindo da parada do certinho, entendeu? Ele tá tomando Sim. uma atitude ali egóica, sabe? Ele tá tomando uma atitude ali que. Mas é quase que é engraçado, porque, tipo assim, é uma coisa ali, tipo, meio infantil até, né? Do Aham. personagem. Tipo, ele bate no cara, mas ele dá o dinheiro pra mulher, entendeu? Ó, você paga aqui o negócio, entendeu? Tipo, é da hora isso aí. Eu gosto. Não sei se você gosta dessa cena. Gosto. Eu não gosto dela na versão do Richard Donner, porque na versão do Richard Donner, como ele desfez o filme inteiro, ele bateu num cara que não tinha nada a ver com ele, né? Mas. Pois É é. por isso que eu vou te falar, cara. É por isso que é complicado esse negócio de fazer versões, entendeu? Porque, tipo, é a parada das pessoas querendo que o filme. Querendo mudar a história, sabe? É esse negócio. Tipo, o É. filme já lançou, aí você quer refazer a parada que já foi, entendeu? Mas, enfim, é uma É. discussão para outro podcast. Superman 3. Então, eu vou te falar que Superman 3 foi a parte mais. Quando eu era mais novo, eu gostava desse filme. E até rever esse filme agora, eu tinha ele em boa conta. Eu lembrava dele como um filme que eu gostava. Um filme engraçado, divertido e tal. Mas nessa última revisão agora, putz, cara, ele caiu tanto, assim. Ele é. Eu achei o filme meio. Pra mim, de todos os filmes do Superman, esse é o que tem o pior ritmo. Ele tem o ritmo mais fatigado. Nossa, cara, é um filme chatinho, eu acho. Assim, ele, quando chegou no final, eu não aguentava mais, assim, sabe? E qual que é a parada desse filme, cara? Que ele foi para um direcionamento do humor, né? Tipo, todo aquele cuidado que o primeiro filme teve de não ser uma parada camp, igual o Batman do Adam West e tal, esse filme, o Superman 3, abraça de volta, é um filme galhofa e tal. Tanto é que tem o Richard Pryor, né? Um comediante maravilhoso, mas que nesse filme aqui tá péssimo. Assim, eu acho que cara, as cenas do Richard Pryor nesse filme se prolongam tanto, mas tanto, assim, tipo, ele desesperado pra ser engraçado e não rola, cara. Para mim é um filme que eu colocaria no ruim. E uma coisa que a gente não falou tanto até agora, mas é engraçado como o Lex não participou desse filme, né? Mas eles colocaram um personagem que é igual o Lex. É a mesma coisa, só mudou o nome. Pois é, porque o Gene Hackman, quando teve a treta lá do Superman 2 com o Richard Donner, ele ficou do lado do Richard Donner e não quis voltar.
E aí por isso que... E se você parar pra pensar, a personagem da Margot Kidder, que faz a Lois Lane, nesse filme ela também tem uma redução que é ridícula. No início do filme eles falam, a Lois vai viajar pra Bermudas, e nunca mais volta só lá no final do filme, e eles introduzem a personagem da Lana Lang pra tapar o buraco e tal. Também porque a Margot Kidder tinha dado umas declarações que ela achou uma sacanagem que fizeram com o Donner, e aí no Superman 3 resolveram se vingar dela, assim, praticamente cortando a personagem, né? Sim, sim. É só para dar história para os Smallville, né? Esse aí. Ó, o Charlie Kelly falou aqui, ó, o Richard Pryor é mais protagonista que o Superman nesse filme. Realmente, tem uma hora que é só Richard Pryor. É até estranho, né? É o filme sobre o Richard Pryor e o Superman tá ali meio que pra complementar a ação, né? Tipo isso, né? E o Superman 4, Em Busca pela Paz, que é outro Eu filme coloco ruim. eu coloco no ruim também. Mas alguém comentou que o filme tem o início do filme é legal e depois tem uma queda muito forte. Isso ainda do Superman 3. Eu concordo. Eu adoro o início do filme, mas eu acho que depois ele se perde completamente. Cara, eu acho que o Superman 4, na minha memória, ele era um filme horroroso, assim, tipo, ele era um dos piores filmes de super-herói que existiam. Revendo agora, eu acho ele ruim, mas eu não acho ele. Eu não sei se eu acho ele pior do que o 3, pra ser bem sincero. Porque, cara, assim, eu acho que o Superman 4 é muito claro o que aconteceu, né? Tipo, mudou o estúdio, mudou os produtores, saiu do Salkind e foi pros Menahem Golan e Yoram Globus, que eram dois caras que tinham essa filosofia de cortar ao máximo possível a verba para baratear os custos, para maximizar o retorno depois. E o Superman 4 foi isso, né? Ele começou com um orçamento de 36 milhões, no meio da produção chegaram e cortaram para 17 milhões, foi um corte que afetou o filme pra caramba, né? Porque os efeitos visuais do filme são horrorosos, a trilha sonora é bem menos sofisticada em termos de orquestração do que as outras. A montagem do filme é muito esquisita, porque você vê que eles cortaram muita coisa de última hora ali. Tem vários arcos ali no filme que parecem incompletos, com umas lacunas difíceis de entender. Provavelmente porque eles cortaram para o filme ficar mais curto, para poder passar em mais sessões. Então, assim, ele foi um filme que sofreu muito com esses cortes de gastos aí, e o resultado você vê na tela. Eu acho que se o Superman 4 não fosse um filme tão mal acabado quanto ele é, provavelmente as pessoas lembrariam dele como um filme medíocre, tipo só mais um, e não como um dos piores filmes de super-heróis já feitos, sabe? É porque, se você parar pra pensar, cara, a premissa do filme é legal, sabe? Da busca da paz, sabe? O Superman querer livrar o mundo das armas nucleares, que é uma coisa que conversava muito com aquele contexto lá da Guerra Fria e que conversa muito com agora também, né? Tipo, com esse momento que a gente tá vivendo agora. Sim. Inclusive, uma curiosidade, eu Poderia, gravei o. Oi? poderia ser a trama do filme atual, né, do Superman, do James Gunn. Cara, uma pequena curiosidade. Eu gravei o vídeo sobre esse filme na madrugada em que os Estados Unidos atacaram o Irã. Loucura, E aí eu loucura. falando ali no vídeo, porque na época eu tinha esse medo de uma destruição nuclear, e aí na minha cabeça eu só, meu filho, você nem imagina. É isso, né? E outra coisa também, assim, os efeitos eles são, assim, são um pouco melhores, assim, né, nesse filme, mas, assim, se você for perceber, já é 87, né? Então, assim, a gente já tá perto do Jurassic Park, por exemplo, e o filme ainda, parece que ainda não evoluiu, sabe, nesse Pois quesito, é. né? Mas não é só por causa disso que o filme é ruim, obviamente. Não, eu acho que o filme não é nem que ele não evoluiu, é que ele piorou, assim. Se você pega o Superman Piorou. 4, se você pega o Superman 4 e compara com os três antes, você vê uma queda feia ali na. O mesmo take do Superman voando o filme inteiro, o recorte Caraca, do. O, o, sim. re- o recorte do chroma key que parece Chapolin, sabe? E a própria trama política do filme, o filme não leva muito adiante, né? A primeira metade do filme é sobre isso e é bem interessante, mas depois, cara, eles esquecem, vira outra coisa, vira Superman contra o He-Man genérico lá e é isso, né? E tem Orçamento de coisa. eu não Oi? sei se não sei se tu lembra, mas tem uma cena que o Homem-Átomo leva, não sei se é a Lois Lane, pro espaço, assim, não, é outra mulher pro espaço, É. tipo, ela não morre, entendeu? Porque, tipo, ela é um ser humano que tá fora da Terra. Enfim, não que isso seja um problema Eu, muito grande e tal, eu, mas é eu muito vou te falar engraçado. que isso daí eu vou te falar que eu até perdoo, porque é um universo em que se você girar a Terra ao contrário, você faz voltar o tempo, né? Então, que...
Ok, né? Tá valendo. Mas eu não sei, mas eu sinto um filme que é. Ah, tipo assim, apareceu isso, aí o diretor olhou. Ah, dane-se, deixa isso aí Não. mesmo, vamos continuar. Tipo isso, sabe? E você sabe o que é o mais triste, assim, desse filme? É que esse filme foi meio que um Fire Festival, assim, do elenco do filme, porque eles só conseguiram trazer o Christopher Reeve de volta porque eles deram controle criativo pra ele, e ele que elaborou o argumento do filme, a ideia do Superman lutar contra as armas nucleares é dele, a escolha do diretor do filme foi ele que tomou. Tipo, eles cogitaram chamar o Wes Craven e não chamaram porque o Christopher Reeve não estava conseguindo, não estava batendo muitas ideias. Pensaram em chamar o Ron Howard. Wes Craven, loucura. Pois mas não rolou. Aí acabou que no final foi o Sidney J. Fury que dirigiu esse filme e tal, e não salvou muito e tal. Mas assim, eu vou te ser bem sincero, eu acho que tecnicamente ele é um filme pior do que o 3, mas a experiência de ver não me incomodou tanto, porque ele é um filme muito curto também, né, cara? Então você meio que não tem tempo para ficar de saco cheio também. Então, não foi um filme que eu sofri revendo. Mas é um filme ruim. Mas é um filme ruim. Não, é um filme ruim. É um filme ruim. O meu pai, eu assisti com meu pai esse filme, foi o único que eu assisti com meu pai, consegui assistir. Ele falou que na cena que o Homem Átomo lá, né, mundo nuclear, sei lá como é que é o nome, ele dá uma unhada assim no Superman. Ele falou que no cinema a galera ficou, caraca, como assim ele consegue ferir o Superman? Tipo, engraçado. Caraca, cara. Ele é um homem nuclear, então não espalhou radiação para ela, É, fonte. Enfim. uma pergunta. Pode falar. Eu ia te perguntar se você queria ler mais algumas perguntas antes da gente ir pro próximo. Você viu alguma pergunta? É porque eu tô olhando aqui. Eu acho que a gente está passando por todas. Está passando por todas aqui. É que o Papo Noir falou que pediram para evitar perguntas, e eu acho que eu sei Ah, do que ele está falando, sim. Eu ia até perguntar para ver se é isso mesmo que eu estou pensando, né? Porque o Papo Noir, ele foi na. Eu não sei se ele foi. Me corrija se eu estiver errado, me fala aqui nos comentários. Você foi na coletiva de imprensa com o James Gunn aqui no Rio? Eu acho que ele foi, e o James Gunn falou sobre essa parada do filme ser real dentro do universo, né? Dessa parada da verossimilhança e tal. E ele disse que evitaram fazer perguntas sobre bombardeio no Irã. É isso mesmo, assim. Não, eu eu só peço para ele acredito. me falar. Eu só peço para ele me falar isso para ver se é isso mesmo que eu entendi. Pelo que eu tô vendo aqui, sim, ele falou isso. Mas eu acho que é muito por conta para fugir de polêmicas, né? Ali com o governo. Porque esse filme aí tá cheio de pressão, né? Esse filme do Superman novo. Né? Mas Pois é engraçado porque o filme de 87, o Superman em Busca da Paz, a trama é sobre bombas nucleares, aí você viaja 30, 40 anos no tempo e aí não pode falar das bombas nucleares, sendo que no passado foi uma trama do filme, sabe? É pois horrível. Aí você perceber como o nosso mundo parece que tá retrocedendo, né? Cada vez mais. Ele falou que na Junket pediram para não falar disso do Irã, né? Que loucura. Doideira. Horrível. Ó, aí aqui Superman o Retorno, né? Superman Returns, né? Que é o filme da minha infância do Superman. Não é o Christopher Reeve, não é o Henry Cavill. O filme que eu assisti na minha infância muito foi o filme do Superman do Returns, que na minha infância, eu vou te falar, não gostava. Tipo, ao mais que eu assistia bastante, eu não gostava, achava um filme chato, sabe? Mas Eu ia te perguntar justamente isso. Você gostava desse filme? Porque para mim esse filme não é um filme para criança, assim, tipo, não sei se é um filme muito que a criança vai curtir, assim. Pode crer, eu não gostava, eu achava um filme chato, tipo assim, nossa, essa Lois Lane aí conversando com esse cara aí, por que tem um menino super poderoso que matou um cara com um piano, sabe? Eu falava assim, cara, que filme chato, sabe? Que trama é essa? Eu quero ver o Superman. E aí a cena do Superman era bem. E uma coisa que eu não gostava muito era quando o Superman apanhava, né? Eu falava, nossa, o Superman tá apanhando, tá sangrando. Ele apanha pra caramba nesse filme. Poxa, aí eu fui assistir agora, ô Pedro, eu falei, cara, que cena da hora, velho. Tipo, o nosso herói tá sendo quebrado. Então, eu ia inaugurar aqui a primeira grande opinião impopular dessa live aqui. Pra mim, Superman Returns é ótimo
e é o meu segundo favorito da franquia. Eu coloco ele na frente dos dois. Caraca, isso é impopular. Isso é impopular. Mas você quer botar ele atrás do 2 só para evitar dor de cabeça nos comentários? É o Vamos equilíbrio. colocar. Mas assim, só dele estar no ótimo já é uma grande coisa, porque as pessoas é senso comum que esse filme é ruim, e não é. Assim, eu acho que o lance desse filme é que ele não é um filme que tem um. Qual que é a parada desse filme, assim? Por que eu gosto tanto desse filme? Porque ele é um filme que entende que nostalgia é uma coisa melancólica, sabe, cara? Nostalgia, tanto é que a origem do sentimento de nostalgia, como ele foi catalogado e tal, foi como uma doença. Não sei se você tá ligado nisso. Foi catalogada por um médico chamado Johannes Hofer, porque ele analisava que os soldados em guerra eles estavam sentindo uma saudade de casa e tal, e isso estava afetando o comprometimento deles. Era uma parada meio tipo depressão e tal. E aí depois, com os anos, que a nostalgia foi repensada como até um conceito relacionado a tempo e não só a lugar. Saudade do tempo e não só de um lugar. E eu gosto do Superman Returns porque ele é um filme que as pessoas acusam ele de copiar e colar o filme de 78, tipo como o Despertar da Força faz, mas eu não acho que ele faz isso. Eu acho que o que ele faz ele olha para o passado, ele olha para o filme de 78, mas ele recria com um olhar meio triste, sabe? Com um olhar de quem sabe que aquilo ali passou. Sabe, a cena dele voando por Metrópolis com a Lois Lane, ela tem uma conotação bem diferente do original. No original era uma cena romântica. Nesse filme é uma cena melancólica, sabe? Porque nostalgia é isso. Nostalgia é uma parada. Você pensa numa parada da tua infância, por exemplo, e Pode você crer. sente um prazer, você sente um aconchego, mas você sente uma parada meio melancólica no fundo também, sabe? Sim. Eu acho que é isso, assim. Ele entende o conceito de nostalgia muito por causa disso. Mas, ao mesmo tempo, ele não é um filme reacionário, no sentido de pensar, no passado era melhor. Não, ele é um filme que ele tem um discurso, que é o Superman passou muitos anos ausente e ele questiona se o Superman ainda cabe no mundo contemporâneo. E aí o Superman fala ao longo do filme que, pô, Lois, você falou naquele artigo ali que o mundo não precisa mais do Superman, mas as pessoas clamam por mim todos os dias, nas preces delas e tal. E aí eu acho que o filme ele usa muito bem essa iconografia bíblica que todo mundo sempre associa ao Superman para construir esse discurso, porque ele conclui ao longo do filme que sim, o Superman ainda cabe no mundo contemporâneo, porque ele passa por todo aquele calvário ali, é sacaneado, traído pela raça humana, representada pelo Lex Luthor, e mesmo assim ele vai lá e se mata, se doa para salvar a humanidade. Tipo, pega aquela ilha e taca no espaço e tal. Tem até aquela cena que ele cai em posição de cruz, assim, né? Então e mesmo assim ele consegue ressurgir e tal. Então ele Pô, usa bem esse link. e o Bryan Singer recria a cena do Fusca lá, daquela capa icônica de quadrinhos, que eu não lembro qual quadrinho, mas, É a cara, primeira edição também. muito boa, muito boa. E outra É. coisa também, você falou do Superman que é do mundo e tal, sempre precisa de Superman. Cara, tem a cena, eu acho que uma das melhores cenas do Superman no cinema, que é a cena que ele tá no espaço e ele tá ouvindo várias pessoas pedindo socorro. Sim, Várias como pessoas. se fosse Cara, Deus. isso é incrível, velho. Como se ele fosse Deus, né? E esse filme. Ele não pode Oi? estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? É foda Pois é. isso. Não, e esse filme ele tem o que pra mim é talvez a melhor cena de ação com o Superman que eu já vi até hoje, que é a cena do avião, que é espetacular aquilo ali. Eu acho que aquela cena dá pra fazer uns 20 minutos falando só porque que aquela cena é tão foda, cara. É a cena perfeita pra poder trazer o Superman de volta pro cinema depois de tantos anos. Porque é uma cena. As pessoas falam muito desse negócio de que o Superman é indestrutível e por causa disso a gente não consegue temer pelo destino dele. Só que o lance do Superman não é se ele vai se dar bem, é se ele vai conseguir salvar os outros. O risco daquela cena não é se o Superman vai morrer. A gente sabe que não. O risco é se ele vai conseguir salvar aquelas pessoas naquele avião. É tipo a cena do metrô do Homem-Aranha 2, sabe? O risco não é se o Homem-Aranha vai morrer. O risco é se ele vai conseguir parar aquele trem e salvar as pessoas, sabe? Então eu acho que é um filme que entende o Superman, acima de tudo. Perfeito, perfeito.
Gosto desse filme, pessoal. Também estou junto com o Pedro, tá bom? Gosto muito. É um filmaço, é um filmaço. Se você não assistiu, inclusive, esse filme aqui eu vou procurar reassistir fora dessa maratona de Superman, porque, pô, eu gostei tanto, assim, sabe? Essa parada da melancolia, eu gostei bastante. Pô, é o Superman que não pode ficar com a Lois, sabe? Porque ela já tá com outra pessoa. Pois é. Cara, é lindo, lindo, lindo. Ó, Tá. e aí tem esse filme aqui que, por incrível que pareça, eu gostava, assim, mudou as coisas. Quando eu era criança, eu gostava muito por causa da cena de ação, né? Mas hoje em dia eu não gosto nada desse filme, eu acho um filme muito chato, que é Aham. Homem de Aço. E não é um filme de Superman, né? Pois é, né? Cara, então, eu amanhã vai sair o vídeo sobre o Homem de Aço no canal, né? Ah, O Homem de beleza. Se Aço. você não quiser revelar aqui sua opinião, beleza. Não, 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 vamos. Eu já botei no Letterboxd e tudo. Cara, Perfeito. vamos lá. Na época que eu vi Superman, esse filme no cinema pela primeira vez, eu vi no dia da estreia. Eu tava pilhadaço porque eu era mega fã do Batman do Nolan e adorava o Superman e eu tive curiosidade para ver como que eles iam encaixar essa abordagem sombria e tal no Superman. Na época, eu me amarrei no filme. Eu saí do cinema, pô, pulando, assim. Eu fiquei muito feliz assim, com o filme. Achei uma baita releitura do Superman e tal. Porque também eu tinha 14 anos, né? Então é óbvio que eu ia gostar. Só que aí, cara, eu revi esse filme algumas vezes ao longo dos anos e em períodos muito espaçados. Eu revi na época do Batman vs Superman para poder refrescar a memória, e aí o filme caiu bastante. Revi na época da Liga da Justiça, o Snyder Cut, caiu mais ainda. E eu revi agora na expectativa de que ele pudesse melhorar e tal, né? Porque, vai que eu tava ranzinza. A última vez que eu revi esse filme, na época do Snyder Cut, pô, foi no meio da pandemia, né? Então vai que eu tava num dia ruim, com a cabeça meio assim e tal. E aí fui rever agora. Cara, pra mim esse filme. Coloca no lixo. Bota no lixo esse Caraca, filme. loucura, loucura. Mas É, atrás, na frente do é, filme, não, 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 não. Desculpa, eu vou recapitular aqui. É porque coloca esse filme no ruim, mas atrás do Superman 4. perfeito. Atrás, atrás. Porque cara, esse filme é muito ruim, cara. Assim, esse filme caraca, esse filme. O problema desse filme. As pessoas falam muito que o Zack Snyder não entende o personagem Superman. Eu acho que o problema não é esse, cara. Se ele queria fazer uma outra versão, não tem problema nenhum. Eu acho que ele tem liberdade para reinterpretar o personagem como ele quiser. O problema é que o filme parece não entender o próprio personagem que ele tá tentando criar. Porque ele não define o personagem que ele é. Porque tá, beleza, ele vai tentar reinterpretar o Superman como um símbolo de desesperança, em vez de ser um símbolo de esperança. Vai ser uma parada depressiva, melancólica, e não mais uma parada alegre, otimista, como era antes. Cara, vamos lá, vamos tentar e tal. Só que eu acho o filme uma releitura muito covarde do Superman, porque ele não consegue romper com essa simbologia do Superman como um símbolo de esperança. Porque, qual que é a parada? Eu acho que existe uma dissonância muito grande entre o que está no roteiro e o que é filmado na tela pelo Zack Snyder. No roteiro, eles vivem falando o filme inteiro que o personagem Superman é um símbolo de esperança. Que ele é o personagem que veio para a Terra para guiar a humanidade e ajudar ela a ser melhor. Só que você não vê isso na tela. O Zack Snyder filma aquele personagem com aquela paleta fria, cinzenta, sombria, pesada e tudo. E aí meio que cria uma dissonância que acaba não se definindo nunca. E aí qual que é a parada? O filme. Chega um momento no filme em que o filme define que o Superman vai deixar de ser esse personagem com dúvidas e vai se tornar um personagem que é um super-herói. Né, chega um momento ali no filme que quando ele tá na nave do Zod, o Jor-El vira para ele e fala, ó, agora você pode liberar os seus poderes e virar um super-herói. Só que a construção dele ao longo do filme inteiro, que veio antes, não apontou para nenhum senso de heroísmo, de dever, de certo e errado. Não existe moralidade nesse personagem. Porque toda a parte do crescimento dele, tipo, eu acho essa parada do filme ser não linear, né, dele ser em Krypton, aí chega na Terra, já pula pro Clark adulto e aí vai soltando os flashbacks da adolescência dele. Eu acho isso muito ruim, cara, porque esses flashbacks, eles só pincelam de uma forma muito rápida, muito superficial, o fato de que ele era um super-herói reprimido,
né, de que ele não podia usar os poderes dele, e eles não constroem nenhum senso de moralidade pro personagem. Se o filme levasse até o final a ideia dele ser um herói reprimido, eu entenderia. Só que o problema é que, a partir do momento que chega na metade do filme e o filme decide que esse personagem vai ser o salvador da humanidade, como você não construiu a moralidade dele lá atrás, quando chega a hora dele ser um super-herói de fato, você não sente, você não compra a ideia de que ele vai assumir o papel de super-herói, porque esse heroísmo não foi construído ao longo do filme inteiro que veio antes. Então é uma construção quebrada, sabe? O final dele matando o Zod eu acho muito ruim também, porque eles tentam fazer parecer que o Superman matar o vilão é uma parada que dói nele, que pesa pra ele moralmente. Só que ao longo do filme inteiro você não viu uma construção de tipo de matar ser uma questão pro Superman. No Batman Begins, no início do filme, eles já estabelecem. O Batman chega pro Ra's al Ghul e fala: Ó, eu não vou matar esse cara porque eu não sou o Carrasco. E aí lá no final do filme, quando ele vai colocar isso à prova, você sente um payoff, você sente que as pontas estão se amarrando. Aqui no Homem de Aço, em momento algum do filme ele parece ter algum problema com matar ninguém ou com alguém morrer, e no finalzinho, ai, eles tentam fazer parecer que ele ficou muito chateado porque ele realmente não queria matar o Zod para salvar aquela famíliazinha de 4 pessoas. Cara, o Superman, ele não demonstrou nenhum pesar com as milhões de pessoas que morreram naquela destruição desenfreada em Smallville e em Metrópolis. Ao contrário, inclusive, o Superman, ele, no meio daquele cenário pós-apocalíptico, ele fica excitado e dá um beijaço na Lois Lane. Tipo, ele chega no meio daquele cenário... Tipo assim, cara, você tem noção disso? O Superman chega num cenário da Terra dizimada e ele acha que aquilo ali é um momento perfeito pra ele dar um beijo. Ele fica excitado com a guerra. Ele é tipo o Mamãe Falei da DC, sacou? Ele vai pra guerra e fica. Tipo, caraca, cara. É horrível, cara. Que loucura, que Horrível. loucura. Então, assim, Ó, o problema. De novo, o pode falar. problema não é uma questão de fidelidade ao original, não é isso. O problema é que o filme não decide o tipo de personagem que ele vai construir. Sabe? É foda, cara. E assim, parece que é o estilo pelo estilo, né? Tipo assim, a parada do. O filtro é azul, é depressivo, mas não é porque ele tá contando uma história. É porque ele quer que seja assim, sabe? Ele acha da hora ser dessa forma. É muito ruim, cara, o Zack Snyder nesse filme. Nossa, Aí o. Pode falar. e me irrita muito nesse filme o Zack Snyder tentando emular um estilo meio Terrence Malickiano ali nas cenas dele adolescente. Eu acho tão artificial, assim, tipo, aqueles planozinhos, detalhe de borboletinha, banquinho, graminha, sabe? Aquela câmera, sabe, pegando aquele milharal com ele correndo com um cachorro, como se isso criasse uma introspecção. Eu acho, sabe, parece propaganda de agronegócio, sabe? É um negócio tão plástico, assim, cara, que me irrita, sabe? Eu acho esse filme muito irritante. As pessoas falam muito do voo desse Superman, que é incrível. E, cara, eu não acho, velho, porque se você for ver como ele filma ali, é uma câmera aberta e uma câmera fechada na cara do Henry Cavill. E é isso. Não tem Mas nada assim, muito incrível, muito impressionante. cara, eu vou te falar que eu gosto da cena dele Não, é voando pela legal, dele, assim. mas não é essas coisas todas também. Você sabe o que eu acho, cara? Eu acho que tem um fator, e tem um aspecto nesse filme que eleva ele muito na memória das pessoas e na minha também. A trilha sonora do Hans Zimmer é bem boa. Eu acho ela bem boa. Porque ela se distancia daquela coisa do John Williams. Muita gente criticou porque ele não usa os temas do John Williams, mas eu acho que era uma proposta totalmente diferente. Então fazia todo sentido ele criar uma coisa nova. E eu acho a trilha desse filme boa, ela consegue alternar, sabe, melancólico pro grandioso, uma parada esquisita quando os alienígenas chegam. E, sabe, esse entusiasmo na cena do primeiro voo dele. A trilha sonora desse filme, eu acho que ela eleva o filme. Mas, se você observar ele só, cara, eu acho que ele é um filme muito quebrado, cara. Tanto é que, assim, ele faz parecer que ele quer quebrar com o status quo do Superman, mas a cena final do filme é o Superman virando jornalista do dia pra noite, porque sim, porque senão os fãs vão reclamar porque não é o Superman de verdade, sabe? Então, assim, quer quebrar? Quebra. Mas o filme não tem coragem pra levar essas mudanças até o limite, né?
Não. Aí o Gabriel Ferreira aqui falou que prefere esse é o retorno porque tem mais ação. Realmente, as cenas de ação desse filme são legais, eu gosto. Tem umas cenas ali que são bacanas, eles são bem. Eu gosto muito dos uniformes dos kryptonianos, sabe? Tipo, tirando do Superman, que eu não gosto. Do Superman é horrível para mim. Mas o do horrível, eu digo assim, num sentido de parece muito qualquer coisa, sabe? É muito. Assim, vamos supor assim, é bonito ali num sentido de você estar vendo um uniforme de soldado, sabe? Mas o uniforme do Superman não acho tão icônico assim, parece qualquer roupa. Muito escuro, né? Mas a roupa dos kryptonianos é legal. Tem uma cena ali da Faora com aquele cara mais gigante ali que é legal, assim, ele filma. Caraca, da hora isso aqui. Mas é poucos momentos, sabe? O filme é bem chato, na verdade, assim. O Charlie Kelly falou aqui, ó. Detesto o pai do Clark em Man of Steel. O Jonathan Kent falando que Clark deveria deixar as crianças morrerem afogadas no acidente do ônibus escolar para não mostrar os poderes do mundo. É sacanagem. E eu acho assim, cara, que seria interessante até essa abordagem do pai do Clark ser um cara ali ruim para ele, sabe? Porque a gente está sempre esperando que ele seja um cara bom, sabe? Uma coisa meio Hulk do Ang Lee, né? O super-herói reprimido e tal. Mas o Zack Snyder, ele não percebe isso, sabe? Que, tipo assim, parece... Eu não sei, é dúbio, né? O Kevin Costner com o Superman ali. Tipo, às vezes ele parece que ele tá fazendo mal pro Superman, às vezes parece que tá fazendo bem. Eu não sei, é estranha a relação entre os dois. Ele é meio que o tio Ben sociopata, né? É isso, né? Tipo, não, você tem que deixar as crianças morrerem, talvez você tem que deixar as crianças morrerem. Como assim, cara? Que isso, entendeu? O que você tá falando? Tipo assim, de novo, eu acharia isso interessante se o filme levasse essa questão do Superman ser reprimido até o final. Só que eles tentam fazer parecer que o personagem do Kevin Costner era meio que uma guia para ele, como se ele estivesse fazendo a coisa certa. E uma vez que lá no final o filme tenta transformar esse personagem num herói, é por isso que eu digo, ele é um filme completamente quebrado. Ele é um filme que. O filme, ele não constrói um personagem e ele deixa pontas com a promessa de que ele vai continuar a construir esse personagem nas continuações. Só que como as continuações subitamente decidiram não ser mais sobre o Superman e decidiram espremer o Superman no meio de outras coisas para tentar criar um universo DC, acaba que hoje a versão do Henry Cavill já se acabou e eu não sei quem é esse personagem, eu não sei qual é a dele, eu não sei o que move ele. O Henry Cavill, ele poderia ter sido um bom Superman, mas infelizmente os filmes não ajudaram. Ó, e o Gabriel Ferreira falou detalhe que o Superman 2 literalmente tem um momento dos olhos na cidade, lá literalmente o Superman realmente salva a galera. Tem até uma frase que não é a Faora lá, né, no Superman do Donner, é a russa, né? Ursa, eles falam Ursa, né? A Ursa. E ela fala, olha, a fraqueza dele é essas pessoas, é da hora isso aí, entendeu? Tipo, não tem isso, não. Aí aqui o Poderoso Jefinho falou, boa noite, querido, boa noite, Poderoso Jefinho, legal ver você aqui, Poderoso Jefinho que tem um episódio no canal, que tipo assim, há muito tempo atrás, faz mais de um ano e meio por aí, pô, foi legal, a gente tem até que atualizar esse episódio aí, Poderoso Jefinho, obrigado aí pela sua presença. Papo Noir, obrigado. Eu queria agradecer aqui a Nath, o Papo Noir, o Charlie Kelly, o Gabriel Ferreira, que estão aqui desde o começo da live. Legal, bacana, gostei do comentário aí. O que move ele? Quebrar o pescoço, pô. Realmente, ele quebra o pescoço ali do Zod, cara. Que coisa horrível, coisa horrível. E sabe uma coisa que é interessante que eu percebi antes da gente ir aqui para o nosso último filme da nossa lista? É que a gente começou feliz fazendo essa lista, falando do Superman, do Reeves, falando do George Reeves, falando do Kirk Allen, e aí agora a gente está começando a ficar puto aqui. Não, teve um comentário muito bom, Charlie Kelly, bota aí o último comentário dele, que é ótimo também. Cara, isso daí é perfeito, cara. O Superman da Ayn Rand, cara. Perfeito, maravilhoso. O comentário maravilhoso. É exatamente isso, cara. A Ayn Rand seria... Oh, meu Deus do céu, cara. É difícil explicar exatamente, cara. Qual é o nome do livro dela, cara? É o... Caralho, peraí. A Revolta de Atlas e a Virtude do Egoísmo. Tipo, cara, assim, é difícil entrar na Ayn Rand, porque senão a gente vai abrir uma tangente muito,
muito Perfeito. maior, mas... Era pra saber mesmo, assim. E o Papo Noah até complementa aqui, ó, que ele não acha ruim o filme, acha só que não tem uma boa continuação para corrigir a amadurecer o personagem. Enfim. É verdade. Inclusive, o Batman vs Superman, que a gente vai falar agora, tentou fazer isso, né? Porque, se vocês não lembram, o Batman vs Superman é um filme resposta ao Homem de Aço, né? É um filme que é autoconsciente, porque ele olha para aquela destruição lá, viu todas as críticas que fizeram ao filme do Homem de Aço, e o que ele faz? Começa o filme na batalha final de Homem de Aço. Só uma coisa que falaram aqui nos comentários, era essa palavra que é objetivismo, que a Ayn Rand defendia. É isso. Que não deve ajudar ninguém, e isso é tudo que o pai... assim, teria que aprofundar mais e tal, mas é tipo isso, assim. É isso. Só uma coisa, a Natália falou a Nath falou que o Henry Cavill é um gostoso, isso é verdade, é o único ponto do filme que sobressai. Inclusive aquele plano dele segurando o petroleiro e aí a câmera dá uma abaixada ali pro tanquinho dele, porra, puta merda, né, cara? Pode crer, pode crer. E aí, o Batman vs Superman, o que você acha aí, Pedro Guedes? Cara, vou ser bem honesto com você, cara. Eu acho o Batman vs Superman um filme muito problemático, muito fraco, mas ele me irrita menos do que o Homem de Aço, sabia? Não me ofende, assim, porque eu acho ele um filme, de novo, ele é um filme completamente quebrado. E ele é resultado de uma série de decisões corporativas que passaram por cima de qualquer interesse artístico e fazer uma parada minimamente consistente e tal. Que, enfim, é a vitória do corporativismo esse filme. Porque eles enfiaram de uma vez só ali. O Homem de Aço 2, é uma introdução do Batman, introdução da Mulher Maravilha, morte do Superman, um filme sobre o conflito Superman e Batman, introdução da Liga da Justiça, tudo isso num filme só, assim, uma visão de um futuro apocalíptico, meio Mad Max, que o Superman é do mal, sabe? Tudo isso num filme de 2 horas e meia, 3 horas. Só que aí vem a questão, assim, ele me incomoda menos do que o Homem de Aço. Eu não odeio o Batman e o Superman tanto quanto a maioria das pessoas costuma odiar, sabia? Porque eu acho que nesse filme o Zack Snyder tá mais à vontade do que no Homem de Aço. No Homem de Aço, eu acho que o Zack Snyder tava de mãos amarradas. Ele tava precisando fazer uma parada que não é o que ele faz. Que é tentar fazer essa parada meio contemplativa, introspectiva, do Superman, sabe, a pegada meio Terrence Malikiana, calcando o Superman no mundo real, numa pegada vindo do Batman do Nolan e tal. No Batman vs Superman, cara, vamos lá, o Batman vs Superman existia muito essa parada do sombrio e realista vindo do Batman do Nolan. O Batman vs Superman, ele é sombrio, mas ele é qualquer coisa menos realista. A primeira cena do filme é um redemoinho de morcego cercando Bruce Wayne e ele flutuando, você não sabe se aquilo ali é um sonho ou se é literal. E eu acho que ele volta mais essa questão da câmera lenta, do fetiche estético, cartunesco, da porradaria burra, essa parada. É um filme totalmente fetichista, mas eu também acho que ele não quer se aprofundar em nada. Então eu acho que pelo menos ele é um filme mais... O Zack Snyder é mais honesto e ele tá mais em casa com esse filme, então eu acho que ele tem momentos pontualmente divertidos por conta dessa atmosfera artificialmente pesada que ele tenta criar. Ele tem o mérito de ter criado a melhor cena de ação do Batman até hoje do cinema, para mim, é desse filme, inclusive. Mas eu acho que ele é um filme que sofre muito, de novo, pelas limitações do Zack Snyder, dele só jogar referência a quadrinhos e referências bíblicas sem amarrar direito as coisas e tal. E eu também acho que o filme, ele começa bem. A motivação para os personagens estarem ali, eu acho interessante. Na versão estendida. Na versão do cinema não existe, mas na versão estendida, o Superman acha que teme que o Batman seja violento demais. O Superman não tem moral para achar isso de ninguém, uma vez que ele deixou Metrópolis ser dizimado no filme anterior e ficou de boa com isso. Mas vá lá, tem uma motivação ali. O Batman tem uma parada meio paranoia dos Estados Unidos pós 11 de setembro, porque o início do filme é 11 de setembro vezes 20, né? E aí tem uma parada, essa paranoia obsessiva de tratar 1% de chance do cara ser um perigo como se fosse certeza absoluta. Só que o problema é que à medida que o filme vai avançando e vem essa obrigação dele ser o início de um universo DC,
as motivações se perdem. Porque a motivação pro Batman querer matar o Superman não é mais essa paranoia dele. É o, o medo, é a premonição do Flash na cabeça dele dizendo que o Superman depois vai ser um perigo. Então, sabe, todo esse contexto meio político de comentário se perde completamente e a motivação pro Superman ir lá quebrar o Batman é porque o Lex Luthor sequestrou a mãe dele. Tipo, cara, quando chega na hora da luta do Batman e do Superman, a motivação para eles estarem ali é tão ridícula que você não consegue pensar em qualquer outra coisa que não seja isso. Sabe? É ridículo, é muito infantil, parece briga de Chaves, tá ligado? É o Chaves e o Kiko e a Chiquinha tava ali jogando as peças para jogar um contra o outro e, cara, bastava os caras falarem. Sacou? É muito, muito, muito mal, mal construído isso. E a própria questão do Marta, cara, eu acho a ideia boa. Eu nunca tinha me ligado que as mães deles tinham o mesmo nome, mas eu acho que a execução é muito. É ruim, né, cara? É ruim, né? Cara, eu acho que o Zack Snyder é ruim, cara. É isso. O Zack Snyder é um diretor ruim, cara. Acabou, entendeu? Eu sei que ele tem muitos fãs, justamente por causa da estética dele. Parece muito que ele quer dizer alguma coisa muito fenomenal, entendeu? Mas ele a verdade é que ele é um Christopher Nolan piorado, sabe? Porque o Christopher Nolan, por mais que ele seja eu não gosto, assim, da maioria dos filmes dele, pelo menos ele tem uma consistência ali do que ele quer contar nas histórias, sabe? Ele é um cara frio e é isso, entendeu? O Zack Snyder parece que ele tá atirando para todos os lados sempre. Uhum. Então, é ruim, né? É ruim. Cara, eu acho o Zack Snyder uma mistura de Michael Bay com Christopher Nolan que não funciona, cara. Não Sim. dá. E aí que tá a coisa, né, cara? Tipo, você vê, assim, assistindo Batman e Superman, que claramente não era pro Homem de Aço ter sido um início de universo compartilhado, cara. Era uma parada alternativa, era um Elseworld, sabe? Era. Enfim, foi uma sucessão de más decisões, assim. Coloca o comentário de alguém falando do Lex Luthor, que eu queria comentar, que alguém me lembrou isso aqui. Eu tava na dúvida se a gente colocava o Batman e Superman no mais ou menos ou no ruim, mas aí me lembrou, cara, o Lex Luthor desse filme puxa ele pra baixo de um jeito, cara. Porque assim, é muito ridículo, cara. Sempre que eu lembro de que um dos pontos da história desse filme envolve uma jarra de mijo na mesa de uma senadora. Caralho, cara, é muito ruim isso, cara. Não dá, cara, não dá. É muito ruim. Não, e é isso, né, cara? O Jesse Eisenberg, você vê como é que as coisas não estão niveladas? Porque, assim, o Jesse Eisenberg, nesse filme, ele é um personagem dos filmes do Batman do Joel Schumacher que caiu no filme do Batman do Zack Snyder, entende? Ele é totalmente deslocado do resto, não conversa, não tem uma unidade mínima, sabe? Enfim, é muito ruim, é horrível, horrível. O Lex Luthor desse filme é o pior de todos os tempos, disparado. Mas e aí? Ruim atrás, na frente do Homem de Aço, Superman 3. Bota aonde? Ruim. Coloca ele na frente do Homem de Aço, mas atrás do Superman 4. Beleza, perfeito. Então, com isso, encerramos nossa tier list, né? Bacana que a gente conseguiu falar de todo o Superman no cinema, Supergirl, né? Aqui o Papo Nota tá falando que é lixo, Save Martin é lixo, né? E realmente esse filme aí, eu fico até triste de falar sobre esse filme, mas infelizmente, né? Faz parte da história do Superman nos cinemas, né? E eu queria terminar, meu querido, a live aqui, voltando para aquela pergunta da Nath lá no começo, que ela perguntou, né? Podcast, como seria seu filme dela sobre o Superman, mas eu queria que você já emendasse com aqui, ó, Superman de James Gunn. Qual a sua expectativa para esse filme? Será que esse filme vai ser uma obra-prima? Será que vai ser ótimo? Vai ser bom? Vai ser mais ou menos? Eu sei que você não gosta muito disso, eu também não gosto, né? De ficar tentando prever o futuro. É bom assistir e aí ter nossa opinião, mas aqui a gente faz essa brincadeira para a gente terminar aqui essa live. Cara, vamos lá. Eu acho... Cara, o James Gunn... Assim, eu tô achando que a expectativa para esse filme, em alguns aspectos, ela me lembra um pouco a expectativa que tinha lá pro Superman o Retorno, lá em 2006. Porque é um diretor de filme de super-herói que se saiu bem, fazendo os X-Men 1 e 2, e aí foi chamado para fazer o Superman e todo mundo achou que era o universo ideal e tal. E com aquela ideia de retomar um Superman mais clássico e tal.
Agora, eu acho que o James Gunn, ele é a grande revelação que surgiu dentro desse meio de filmes de super-herói nos últimos anos, né? Tipo, ele é o diretor que claramente ele encontrou o nicho ideal dele ali, né? A especialidade dele é os filmes de super-heróis. E ele é um cara que já demonstrou 4 vezes. Os Guardiões da Galáxia eu gosto. Eu acho o Guardiões 3, não sei se é opinião impopular ou não, mas não importa. O Guardiões da Galáxia 3 é o meu filme favorito da Marvel. Eu acho que é o filme que mais consegue afinar todos os ingredientes ali. O maquinário está muito bem azeitado ali. E eu gosto muito, eu gosto assim do Esquadrão Suicida dele, assim, não acho maravilhoso, mas é o melhor filme do universo compartilhado da DC, o que não é difícil, mas é. Mas assim, ele é um cara que ele claramente entende muito essa dinâmica cartunesca dos super-heróis, essa parada que os super-heróis eles têm implícito neles uma parada meio boba, mas ao mesmo tempo ele sabe desenvolver isso muito bem, e ao mesmo tempo que ele faz filmes que são muito caricatos e muito engraçados e muito escrachados, ele também consegue ancorar eles num peso dramático que, quando você menos espera, você tá emocionado no meio dos filmes dele. O Guardiões 3, pra mim, é totalmente isso. É o filme que eu me envolvo emocionalmente ali de um jeito que eu não esperaria de um filme da Marvel, assim. Então eu acho que ele tem tudo pra poder trazer isso de volta pro Superman, e ele é um cara que compreende, de novo, os super-heróis de um modo geral e tal, e ele é um cara que eu acho que ele vai trazer uma noção de Superman mais clássico, assim, essa parada mais desse bom mocismo do Superman sem cair numa parada cínica. Ele realmente vai. Ele me parece que ele é um cara que abraça isso como sendo a verdade dos filmes dele. Tipo, o Superman, ele é do bem, ele é bonzinho, ele salva cachorrinho, ele é escoteirão e tudo, e tá tudo bem, ele não vai precisar ficar se explicando por conta disso. Então, pelo menos é o que me parece, dada a carreira dele até aqui. Então, por conta disso, ele me parece ser um diretor que está muito bem encaminhado para fazer um bom filme do Superman. É isso que eu espero e tal. Eu não gosto muito de entrar nessa coisa de expectativa, mas porque eu acho que o filme tem que falar por si, e eu acho que meio que faz parte do papel do crítico ouvir o filme, o que ele tem a dizer e definir. Mas eu acho, cara, que é difícil não ficar minimamente curioso para esse filme e não considerar que ele tem uma grande chance de dar certo, dado esses ingredientes aí. Eu acho que a minha expectativa para esse filme estava bem alta, eu estava bem animado com esse filme, mas eu acho que o fato de eu ter passado tantas horas vendo o emblema do Superman na tela do meu computador no Premiere aqui, deu uma saturada que foi uma saturada boa. Porque. E essas reações aí da galera que viu 30 minutos, eu acho que me ajudaram a segurar um pouquinho mais os ânimos. Então eu vou, terça-feira agora de manhã, ver esse filme querendo que seja um bom filme, mas também não vou com o filme feito na cabeça, sabe? Eu quero quero ver o que vai sair dali espontaneamente. E respondendo a pergunta da Nath, cara, eu acho que o filme do Superman ideal para mim, ele passa por 3 coisas que o filme de 78 entendeu e executou brilhantemente. Um, Superman precisa voltar a usar cueca por cima da calça. Porque eu acho que isso daí é a imagem síntese da bobeira do super-herói, da fantasia, do lúdico. Que, cara, você tentar tirar a cueca da calça do Superman, cara, você só tá tentando negar o super-heroísmo e a fantasia absurda que ele é. Então, quando você traz de volta essa cueca por cima da calça, você assume, cara, é um mundo de fantasia, é lúdico, e é isso. A segunda coisa é que o Superman precisa voltar a salvar pessoas, né, cara? Ele precisa voltar a ser esse símbolo que as pessoas se espelham nele de tão do bem que ele é, sabe, cara? Ele é o bastião que vai guiar a humanidade rumo a um futuro melhor. Se o Zack Snyder queria fazer um negócio diferente, ele tinha todo o direito de fazer, mas eu acho que ele não fez bem. Então, assim, na minha noção de Superman, o Superman é esse bastião, é o cara que, cara, ele tem superpoderes para dizimar 25 planetas, se ele quiser. Por que esse cara escolheu salvar gatinho na árvore? E escolheu aconselhar a Lois Lane a não fumar? E, sabe, eu acho que isso daí é tão fascinante, cara, pro personagem, cara. É um personagem tão mais complexo do que a gente imagina que ele é. E eu acho que esse bom mocismo aí
faz falta, cara. E a terceira coisa que eu acho que é muito importante é o filme de 78, o slogan do pôster dele era: Você vai acreditar que o homem pode voar. Tipo, toda a campanha de marketing do filme foi baseada nisso. Você vai se encantar e vai ficar, meu Deus, os caras realmente conseguiram fazer o cara voar de verdade. E eu acho que essa frase é muito boa porque ela liga com essa questão da fé no Superman. Essa parada dele ser uma figura meio Jesus Cristo, das pessoas acreditarem tanto que o Superman não mente para elas, que não tem motivo para ele se disfarçar de ser humano, sabe? E eu acho que você vê um filme em que você vai ter o encantamento de ver o Superman voando, é difícil mais hoje em dia, porque a gente já vê um personagem voando no cinema hoje em dia não é mais uma novidade, mas eu acho que esse senso de deslumbramento, de encantamento, de você olhar e ficar com os olhos brilhando com as peripécias que o cara tá fazendo, eu acho que isso falta, cara, porque isso corrobora essa questão do Superman sendo um símbolo de esperança que você confia e leva fé nele. Então, esses 3 pontos aí eu acho que o filme de 78 tem, e se um novo filme voltar a explorar esses 3 pontos, ele vai ter o meu interesse instantâneo. Usar cueca por cima da calça, salvar pessoas e fazer a gente acreditar que ele pode voar. Esse deslumbramento tem que voltar. Perfeito, perfeito. Eu concordo com tudo que você falou, Pedro. Eu acho que é exatamente isso. Eu queria só que o Papo no Ar... Ei, Papo no Ar, a gente está encerrando a live. Manda aí qual o problema do filme novo antes da gente encerrar, tá bom? E assim, Pedro, uma coisa que eu acho legal, cara, do James Gunn é exatamente isso que você falou, é o deslumbramento. Toda vez que eu vejo um trailer, um spot, alguma coisa nova desse filme, eu sorrio, sabe? Porque é aquela parada do brega, do super-herói, sabe? É tipo, pô, esse cara é super poderoso, mas ele é do bem, sabe? É uma coisa que eu não vejo, por exemplo, nos trailers do Quarteto Fantástico, que, tipo, quando eu assisto, é tipo pensando assim, tá bom, que hora vai aparecer o Doutor Destino, sabe? É tipo assim, o que vai ser depois? Esse não, eu tô sentindo muito que cara, é agora, entendeu? Tipo, a gente vai assistir agora, a gente vai ter um sentimento bom no cinema, sabe? E é isso que eu tô esperando. Eu acho que não vai ser obra-prima, porque eu acho que esse filme ele é um filme que tá muito pressionado para, tipo assim, ser um universo, e isso vai acabar prejudicando. Vai acabar prejudicando de uma forma ou de outra, mas eu acho que a vibe, a essência do Superman vai estar lá, cara. E vai ser bom. E aí o Papo no Ar respondeu... É que esse filme ele tem uma pressão muito grande, né, cara? Porque se esse filme não der certo financeiramente, em termos de crítica e tal, ele vai já afundar o universo DC que eles estão tentando criar e vai ajudar a sepultar mais ainda, ou pelo menos cair um pouquinho mais, eu acho, os filmes de super-heróis que estão numa fase não muito confortável. Sabe, o sucesso desse novo Superman poderia reenergizar a coisa, e se ele não der certo, é uma pressão muito grande que o James Gunn tá sentindo, realmente, assim. Eu vou descobrir o filme na terça-feira. Inclusive, eu vou até anunciar meu cronograma aqui. Amanhã sai o vídeo do Homem de Aço. Na terça-feira, saindo da cabine, eu vou gravar um vídeo, primeiras impressões. Vai ter embargo, o embargo só vai cair nas 4 horas, então 4 horas de terça-feira vai ter um videozinho meu no celular mesmo, de primeiras impressões. E depois eu quero fazer o vídeo do Batman vs Superman e um vídeo de análise roteirizada já, como eu normalmente faço, do filme novo do James Gunn. Então, mas eu tô dizendo isso tudo para falar o seguinte, assim, se esse filme for ruim, tudo isso que a gente tá falando aqui, a gente vai ficar com cara de otário, né? De cara de bunda. E se o filme for bom, ótimo, porque a gente se deu bem com um filme bom do Superman. Tomara que dê tudo certo. Eu também, eu espero que o filme seja bom, até porque esse filme, ele vem nessa parada, assim, saindo completamente do negócio do realismo do Nolan, e putz, velho, é aqui, entendeu? A gente tá tendo uma esperança no Superman, isso é da hora. E uma coisa que, antes da gente encerrar, tá bom? Que eu acho legal é que o James Gunn olhou para tudo isso aqui, ó, que a gente fez aqui, ó, todo o universo do Superman nos cinemas, e trouxe coisas novas, sabe? Trouxe lá o cachorro do Superman, trouxe coisas assim que a gente ainda não tinha visto, sabe? Tipo, Superman rodando ali, usando os poderes de outra forma, sabe? Além de só voar, sabe? Trazendo várias outras coisas assim para o universo que agregam muito. Então,
Eu espero que o filme seja muito bom, assim como você espera, assim como eu sei que o chat também espera. Estamos confiantes, né? James Gunn não nos decepcione. Terça-feira eu vou assistir o filme. Vou assistir o filme à noite, né? Porque aqui em Manaus a gente ainda não tem cabine de imprensa, mas acho que logo vamos ter. Mas por enquanto ainda não temos, então eu vou assistir à noite o filme. Mas já vou saber da opinião do Pedro antes, porque eu vou estar ligado na rede social dele para saber das primeiras impressões. E vamos lá, né? É isso, né? Para o alto e avante, né? Obrigado, Pedro, por sua presença, suas 2 horas aqui de live. Pode falar. Eu só ia te pedir para a gente ler 2 últimos comentários. O último Pode do Pablo falar. Noir. Qual é? Galera gosta. A galera gosta do Superman do Snyder, essa parada do Superman babaca, e o filme vai dividir opinião. Eu tô com a sensação de que esse filme vai ser mais divisivo do que a gente tá imaginando por causa disso também. Por causa dessa parada meio cartunesca de quadrinhos, quadrinesca pra caramba. E realmente eu acho que, como eu falei lá no início, as pessoas estão na era dos super-heróis cínicos. Então, Superman que seja muito do bem, de maneira pura, sem passar por uma autodepreciação, eu acho que isso vai causar um estranhamento, talvez, um nariz torcido de uma galera. Mas esse é o desafio do filme, né? Provar que o Superman ainda cabe no mundo contemporâneo. E eu espero que ele consiga. E o último comentário do Gabriel Ferreira, que se não der certo... Só vamos ter filme Superman em 2040. Pois é. Se esse filme não der certo, bota mais uns 15 anos, pelo menos, aí pro Superman voltar. Certo? Exatamente. Aí acaba completamente. Mas, enfim, é isso. Obrigado, o Pedro Guedes. Obrigado, chat. Agradeço aqui a live mais longa da história desse canal, mas valeu a pena, que é sobre o Superman, vai ser legal. E obrigado, Pedro. Seja sempre bem-vindo aqui. Agradeço muito. 1 ano depois do nosso papo lá, né? Lá atrás, tive a honra de te receber aqui e te considero um amigo mesmo, assim. Pode contar comigo para tudo, viu? Muito obrigado.